Mundo Corporativo, com Max Geringer. A palavra táxi tem uma bela história. É a história de um pequeno instrumento que acabou se transformando em sinônimo do veículo em que esse instrumento está instalado. Tudo começou na antiga Roma, há uns 2000 anos. A palavra taxare significava cobrar. E logo, tudo o que era cobrado do povo acabou sendo chamado de taxa, como nós fazemos até hoje. Taxa de água, taxa de luz, taxa de esgoto. Aí, nós damos um grande salto na história e chegamos a Paris, em 1905, quando os primeiros carros ainda disputavam espaços nas ruas com carroças puxadas por cavalos. E, como já existiam carroças de aluguel, não demorou muito para alguém pensar também no carro de aluguel. E foi um sucesso. Como naquela época só os muito ricos podiam ter um carro, os não muito ricos ficavam felizes da vida quando podiam colocar a família inteira dentro de um carro de aluguel. Muitas vezes, só para dar uma volta no quarteirão. Mas logo surgiu um problema. Os motoristas cobravam de acordo com a cara do cliente e não pela distância percorrida. E aí, o povo passou a comentar que os donos de carros de aluguel eram aproveitadores. A situação se resolveu com a invenção do taxímetro, ou, em francês, taxémetre, uma palavrinha que significa medidor de taxa. Era um aparelhinho simples, mas inteligente, que media o número de voltas que o eixo do carro dava. Como nem todos os motoristas adotaram a ideia, o povo passou a diferenciar os carros que tinham o taxímetro, chamando-os apenas de táxi. E a ideia não demorou para chegar ao Brasil. O primeiro táxi brasileiro começou a rodar no Rio de Janeiro em 1908. E seu condutor era um carioca, Felisberto Caldeira, que tinha um belo currículo, porque havia sido o cocheiro oficial do presidente da República, Campos Salles. Mas Felisberto Caldeira ainda não era chamado de taxista. Como ele e os seus primeiros concorrentes deixavam seus carros de aluguel estacionados em praças públicas do Rio, o povo começou a chamá-los de chofer de praça. Por que chofer? Porque os primeiros automóveis precisavam de duas pessoas para dar a partida. Um que girava a manivela para o carro esquentar, e era chamado de chofer, uma palavrinha francesa que significa esquentador. O verdadeiro motorista que dirigia o carro era o conducteur, como se dizia em francês, ou condutor em português. Mas a palavra condutor já vinha sendo usada há muitos anos no Rio. Era o nome do cidadão que dirigia os bondes públicos. Para não ser comparado a um mero condutor de bonde, o motorista do carro de aluguel preferiu ser chamado de chofer, mesmo depois que os carros não precisavam mais ser esquentados para poder funcionar. Mas acontece que existiam também o chofer de ônibus e o chofer de caminhão. E motorista era um nome que passou a ser dado a qualquer pessoa que sabia dirigir um carro. Assim, no fim da década de 1960, o motorista de táxi ganhou definitivamente o nome que conserva até hoje e que não o confunde com nenhum outro tipo de motorista: taxista. O interessante é que a palavra taxa, que no mundo inteiro é pronunciada tax, taxa ou táxi, ganhou no Brasil esse som de chá. Se a palavra táxi também tivesse sido abrasileirada, hoje em dia teríamos taxistas dirigindo táxis. Mas ainda bem que isso não aconteceu, porque taxista é muito mais elegante.